Descritores e palavras-chave. Quais são as diferenças e por que é importante você saber sobre isso? Muitas dessas terminologias são relativamente novas e estão sendo adotadas para a adaptação dessa linguagem de internet, de linguagem de programação. Se nós pensarmos em descritores e palavras-chave há uns 10, 20 anos atrás, praticamente não teríamos uma diferença clara. Hoje já começa-se a buscar uma diferenciação porque as bases de dados especificamente funcionam de formas diferenciadas. Ou seja, quando a gente publica um material, o pessoal da programação tem que se preocupar como esse material será buscado. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. Quando você vai na Google, você pesquisa você coloca lá uma sentença, você coloca uma frase, você coloca uma ideia, você coloca uma busca mais aberta. Você não tem necessariamente que seguir, por exemplo, um manual para saber como buscar nessa base de dados. Porque essa base de dados da Google, por exemplo, ela é muito robusta, ela é muito bem programada, ela sofre constantes atualizações e a ideia é trazer para você o mais próximo da informação, praticamente traçando o seu perfil e como você procuraria, diferentemente das outras bases de dados. Então veja, nós temos a Google é uma base de dados, só que é uma base de dados aberta, tá? Tem a Google Acadêmico e a Google Normal. Tudo isso a gente pode dizer que são bases de dados. Então, elas armazenam informações para trazer para você. Elas trazem informações abertas de site normal, trazem informações de artigos científicos que são colocados nessa plataforma aberta. Ou seja, quando eu programo o meu artigo científico para que você consiga acessar na Google, eu estou colocando o meu artigo de uma forma aberta. Eu estou programando, utilizando da programação de acordo com a linguagem da Google para transformar essa informação para você de forma aberta. E como você vai buscar vai depender do seu interesse, porque a Google ela organiza por sentenças, por palavras-chave, por descritores. Algumas técnicas de pesquisa podem facilitar para que você tenha materiais acadêmicos na própria Google aberta, mas ela te dá uma série de possibilidades para você entender a dimensão da Google, por exemplo. Agora, existem as bases de dados que são de instituições específicas e cada uma é programada de uma determinada forma. Por exemplo, nós temos a Cielo. Então, a Cielo, quando você vai pesquisar, a gente utiliza alguns descritores, tá? O que seriam descritores? São palavras específicas que aquela base de dados, que aquele programador, que aquele código de programação vai buscar se você quiser procurar um material lá. Por exemplo, eu quero fazer um artigo sobre diabetes. Então, o descritor, para quando a pessoa procura lá, tem que estar escrito diabetes numa determinada forma e tipo 2, por exemplo. Então, ele vai utilizar essa base de dados específica, utilizar uma lista de descritores que essa base de dados considera. Essas bases de dados, muitas são fechadas. Quando você fala de descritores, são bases de dados fechadas. O que é uma base de dados fechada? Uma base de dados onde você tem que pagar ou ter uma assinatura especial que alguém está pagando para poder acessar. Como, por exemplo, a Web of Science. Ela é uma base de dados fechada. Para a população em geral, não dá para simplesmente acessar e pegar as informações que tem lá. Ou você precisa ter uma assinatura de uma instituição federal ou estadual ou pública ou de uma instituição privada que pague, como por exemplo a GV, e você tem o código e tem um acesso a essa base de dados e aí você vai coletar informações, ou você paga e não é um valor barato, tá? Então são bases de dados fechadas. Palavras-chave são bases de dados que utilizam as palavras sem classificação. Você não tem que seguir um dicionário. O pesquisador, junto com o orientador, vai
vai colocar as palavras que mais indicam o seu conteúdo. Ou seja, na busca, numa base de dados aberta ou que tem um nível de programação por trás mais robusto, ele vai buscar, por exemplo, a educação inclusiva no ensino fundamental 1. Então, ele vai digitar essas palavras-chave e você vai colocar lá educação inclusiva, ele vai aparecer o seu material. Então, as palavras-chave, o orientador, junto com o pesquisador, vão escolher as que mais adequam no seu material para que seja identificado o seu material. Por exemplo, eu vi esses dias um material que era uma análise de Machado de Assis. Então, Machado de Assis virou uma palavra-chave dentro da qualificação do pesquisador com o orientador. Os descritores são direcionados para a base de dados que vai oferecer dentro daquele rol de palavras que eles utilizam para quando a pessoa for buscar. Então, vamos supor, existem algumas bases de dados que você tem que colocar os descritores. Se você colocar, por exemplo, Machado de Assis, provavelmente não vai aparecer porque não faz parte do banco de dados de palavra de descritores de busca dessa base de dados. Então, vamos lá. Numa Web of Science, por exemplo, dificilmente, se essa base de dados usar descritores, vai ter algum nome muito específico, como o nome de uma escola, o nome de um pesquisador específico, assim, de menos relevância mundial para a base de dados que eles consideram palavras-chave. Essas bases de dados que trabalham com descritores, tá? Que tem o seu próprio manual, fornecem esse dicionário. Então, quando você vê alguma revista que fala as palavras-chave devem ser dentro dos descritores e passa um dicionário para você ver o que mais se aproxima, é justamente para você entender que quando aquela pessoa for buscar através desses descritores, que são aquelas palavrinhas no lugar das palavras-chave, elas vão encontrar o seu material vai vir de busca. Então, descritores está relacionado ao manual, ao dicionário daquela base de dados específica. Palavras-chave não. Palavras-chave elas são abertas. O que vai diferenciar na busca? Por exemplo, se você está numa base de dados que utiliza descritores e está buscando materiais científicos, para você encontrar o que você quiser, você vai ter que ir lá no manual, ver lá o dicionário dessas palavras-chave e ver se o que você está buscando faz parte de uma palavra-chave, de um descritor daquela base de dados. Por isso, alguns acadêmicos me perguntam, eu fui na base de dados, coloquei tal palavra lá, não veio o artigo que eu queria. Depois eu estava buscando na Google e a Google me forneceu aquele artigo dessa base de dados específicas. Então, por exemplo, eu fui na Cielo, não encontrei o artigo com essa palavra, mas eu fui na Google, a Google me trouxe um artigo que estava indexado na Cielo com essa palavra. Provavelmente porque está associado à questão de programação. Para você buscar na base de dados, essa palavra-chave não servia, porque não estava dentro do rol de descritores de programação, de linguagem que a base de dados utilizou. Já a Google, como eu falei, ela é uma base de dados que funciona muito robusta. Então, se você colocar uma sentença, se você colocar uma frase de um artigo, se você colocar o nome do autor o mais associado ao tema que você quer, ele vai te trazer essa base porque ele trabalha com uma amplitude de palavra-chave, de sentença, de descritores. Então, é muito mais provável que você utilize ou você encontre materiais dentro dessa base de dados do que numa outra, se você não souber buscar. Lembre-se, tem uma vantagem e desvantagens. Quando você vai numa base de dados específica, você vai encontrar só materiais científicos, provavelmente fica mais fácil de você fazer essa separação dos materiais que você quer, mas por outro lado, essas bases de dados, elas são compostas de revistas específicas. Então, por exemplo, se você vai numa Web of Science, existem revistas específicas que são indexadas lá. Então, você não vai ter uma totalidade se você está buscando um outro tipo de coisa. Cada base de dados tem o seu pró e os seus contras. A outra questão, vamos supor, se você for na Google, qual é a desvantagem da Google? É que você vai ter que ter know-how para separar o que é bom e o que não é. Vai ter que
conhecer, pesquisar um pouco dos autores, vai ter que pesquisar um pouco as revistas que estão lá. No entanto, você tem muito mais chance de encontrar materiais novos, materiais que são do conhecimento aberto, e aí vai envolver uma questão ética que eu tenho falado muito aqui para vocês. Eu compreendo a relevância do material científico, mas eu ainda acredito que todo conhecimento ele tem que ser aberto e gratuito para pesquisa. A gente só vai conseguir uma sociedade pensante se as pessoas tiverem acesso ao material acadêmico e ao material científico, tá certo? Um grande abraço e espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!